Olá, meus nobres guerreiros, nobres guerreiras, firme e forte nos estudos, Robson Concurso aqui vibrando, isso mesmo. São exatamente 1h13 do dia 9/1/2021 e hoje é a nossa leitura estratégica esquematizada da resolução do COTRAN número 803 de 2020. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando. Eu esquematizei aqui essa resolução para ajudar você, meu guerreiro e minha guerreira. Vou fazer também o concurso da PRF e juntos vamos vencer. Sem mais delongas, vamos à nossa leitura estratégica esquematizada da resolução 803, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: resolução do COTRAN número 803 de 22/10/2020 consolida o que? As normas sobre infrações de trânsito previstas nos incisos 5 e 10 do artigo 231 do CTB relativas ao trânsito de veículos com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos pular essa parte aqui, o Conselho Nacional de Trânsito COTRAN, porque não interessa muito. Vamos aqui direto ao nosso artigo 1º, que diz o seguinte: esta resolução consolida as normas sobre infrações de trânsito previstas nos incisos 5 e 10 do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, relativas ao trânsito de veículos com excesso de peso, excedendo a capacidade máxima de tração. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. É excesso de peso, olha aí, excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração. O artigo 2º diz o seguinte: para os efeitos desta resolução, classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previstos exceção. Recapitulando o artigo 2º, para efeitos desta resolução e classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluído todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção. Vamos ver agora o nosso parágrafo 1º, que diz o seguinte: na medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos. Inciso 1º, limpador de para-brisas e dispositivos de lavagens do para-brisa, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, limpador de para-brisas e dispositivos de lavagem do para-brisas. 2, placas dianteiras e traseiras. 3, dispositivos e olhares de fixação e amarração da carga, lonas e encerrados. 4, luzes. Olha aí, o 4 é a luzes. 5, o 5 é espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares. O 6, tubos de admissão de ar. Então, o 6 é o tubos de admissão de ar. O 7 é o batentes. Olha aí, 7 batentes. Então, enquanto o 6, meu guerreiro e minha guerreira, é o tubo de admissão de ar, isso mesmo. O 7 é o batentes. E o 8, deixa eu sair aqui, 8 é degraus e estribos de acesso. E o 9, borrachas. O 10, plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 milímetros. E o 11 é dispositivos de engate do veículo a motor. Então, meu guerreiro e minha guerreira, voltando aqui ao parágrafo 1º, que é estratégico, ele diz: na medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos: limpador de para-brisas, placas dianteiras, e vai até o inciso 11, estratégico aqui, é o luzes, batentes, borrachas,
Então, meu guerreiro estratégico, esse parágrafo primeiro. O parágrafo segundo diz o seguinte, olha aí o parágrafo segundo. A medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá, olha aqui, está dizendo que é um dever, tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos. Então, é ponta da lança e o suporte dos contrapesos. Artigo 3º diz o seguinte: os instrumentos ou equipamentos utilizados para medição de comprimento de veículos devem, olha aí, é um dever, ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologias. Se a Sebrasco dizer que é o CONTRAN, Denatran, não, é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Metro, de acordo com, olha aí, de acordo, meu guerreiro e minha guerreira, com a legislação metrológica, isso mesmo, Robson Concurso aqui da mesa digitalizadora que comprou para ajudar os guerreiros e as guerreiras, está aprendendo. Legislação metrológicas em vigor, isso mesmo, é a legislação metrológica em vigor. O artigo 4º diz o seguinte, o artigo 4º, nenhum, olha aí, diz que nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total, é o PBT, com peso bruto total combinado, é o PBTC, ou com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração CMT da unidade tratora. O artigo 5º diz o seguinte, a fiscalização de peso dos veículos deve, olha aí, um dever, ser feita por equipamentos de pesagem, balança rodoviária ou na impossibilidade pela verificação de documento fiscal. A regra é a balança rodoviária, meu guerreiro, isso mesmo. A balança rodoviária é a regra. Agora, na impossibilidade pela verificação de documento fiscal. Vamos ver agora o nosso artigo 6º, que diz o seguinte: na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias. Inciso 1º, guarda essas tolerâncias de 5% e 10%. Aí vem o inciso 1º, diz 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total e peso bruto total combinado. Aí vem agora o 10%, isso mesmo, sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas, meu guerreiro e minha guerreira. Guarde aí 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total e peso bruto total combinado, PBTC, e 10% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos, isso mesmo, eixo de veículos transmitidos, são eixos de veículos transmitidos à superfície das vias públicas, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o nosso parágrafo único, que diz o seguinte: no carregamento dos veículos, a tolerância máxima, olha, a tolerância máxima prevista neste artigo não pode ser incorporada aos limites de peso previstos em regulamentação. Aqui sim, aqui é do CONTRAN. O artigo 7º diz o seguinte: quando o peso verificado for igual ou inferior, ao PBT, que é o peso bruto total, ou PBTC, que é o peso bruto total combinado, é estabelecido para o veículo acrescido da tolerância de quanto? De 5%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se-á, olha aí, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância. Estratégico esse artigo 7º, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o parágrafo 1º do artigo 7º, que diz:
a carga deverá, olha aqui, é um dever, a carga deverá ser remanejada ou deverá deverá ser efetuado o transbordo. Isso mesmo, a carga, meu guerreiro e minha guerreira, deverá, olha aí, a carga deverá ser, isso mesmo, a carga deverá o que, Robson? Olha aí, a carga deverá ser remanejada ou deverá ser efetuado o transbordo, de modo que os excessos por eixo sejam eliminados. Aí vem um parágrafo 2º e diz: o veículo somente, aqui é somente, poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade, respeitado o disposto onde, no artigo 10, sem, aqui é sem prejuízo da multa aplicada. Isso mesmo, sem prejuízo da multa aplicada, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o artigo 8º, que diz o seguinte: quando o peso verificado estiver acima do peso bruto total ou peso bruto total combinado estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, aqui é tolerância de 5%, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, força e honra. Vamos ver agora o parágrafo único do artigo 8º, que diz, olha aí, o veículo somente, aqui meu guerreiro e minha guerreira, somente poderá prosseguir viagem depois de efetuar o transbordo da parcela que exceder a tolerância, olha aí, exceder a tolerância prevista num respeitado disposto do artigo 10. O artigo 9º diz: o veículo só, isso mesmo, somente, só poderá prosseguir viagem após, isso mesmo, após sanadas as irregularidades, observadas condições de segurança, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o parágrafo 1º, que diz: nos casos em que não for dispensado o remanejamento ou transbordo da carga, isso mesmo, o veículo deverá ser recolhido ao depósito, sendo liberado somente após sanada, olha aí, sanada, meu guerreiro e minha guerreira, após sanada o que, Robson? Após sanada a irregularidade, pagas todas as despesas de remoção e estada. Esse parágrafo 1º do artigo 9º é estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o parágrafo 2º, que diz o seguinte: a critério do agente, aqui não é da autoridade não, aqui é do agente, viu? Observadas as condições de segurança, poderá, aqui é uma faculdade, não é um dever, poderá ser dispensado o remanejamento ou o transbordo de produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros. Aqui é cargas vivas, não é cargas mortas, viu? Se é Brasp vir com pegadinha, não caia. Parágrafo 2º, estratégico para a sua prova. Aí vem o parágrafo 10 e diz o seguinte: aliás, o artigo 10, na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, isso mesmo, ou conjunto de eixos, independentemente da natureza da carga, o veículo poderá, outra faculdade, o veículo poderá aqui prosseguir viagem sem, aqui é sem remanejamento ou transbordo. Olha aí, o transbordo, esse Robson Concursos vai desenrolar a mesa digitalizadora, meu guerreiro e minha guerreira. O transbordo, isso mesmo, o transbordo, desde que os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente inferiores a quanto? A 12,5%. É 12,5% do menor valor, não é do maior valor, aqui é do menor valor entre os pesos e capacidade máximos, não é mínimos, estabelecidos pelo COTRAN, e os pesos e capacidades indicados pelo fabricante
ou que importador, meu guerreiro e minha guerreira, pelo fabricante ou importador. Vamos ver agora o nosso parágrafo único que diz o seguinte: a tolerância, isso mesmo, a tolerância para fins de remanejamento ou transbordo de que trata o caput não terá cumulativa aos limites estabelecidos no artigo 6º. Artigo 11 diz o seguinte: os equipamentos fixos ou portáteis, olha aí, os equipamentos fixos ou portáteis utilizados na pesagem de veículos devem, aqui sim é um dever, ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, aqui no Ecotran, Denatran, não, aqui é Inmetro, de acordo com a legislação metrológica em vigor. Artigo 12 diz o seguinte: a fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na nota fiscal, conhecimento ou manifesto de carga. Olha aí, o manifesto de que, Robson? É manifesto de carga, meu guerreiro e minha guerreira. Poderá, faculdade, ser feito em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre peso declarado. Aí vamos ver agora o nosso artigo 13, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: para fins dos parágrafos 4º e 6º do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, considera-se, olha aí, considera-se embarcador o remetente ou expedidor da carga. Então, embarcador, o remetente ou expedidor da carga, mesmo se o frete for a pagar, meu guerreiro e minha guerreira. Aí vem agora o artigo 14, diz: o cálculo do valor da multa de excesso de peso se dará nos termos do inciso 5 e respectivas alíneas do artigo 231 do CTB. Ao parágrafo 1º diz: mesmo que haja o que excessos simultâneos, isso mesmo, mesmo que haja excessos simultâneos nos pesos, excessos simultâneos nos pesos por eixo, olha aí, por eixo ou conjunto de eixos, e no PBT, que é peso bruto total, ou PBTC, que é peso bruto total combinado, a multa para infração de natureza média, que não é leve, nem grave, nem gravíssima, é média, prevista no inciso 5º do artigo 231 do CTB, será aplicada uma única vez, meu guerreiro e minha guerreira. Aí você vai lá, meu guerreiro e minha guerreira, é isso mesmo. Aí você vai lá, meu guerreiro, no inciso 5 do artigo 231 do CTB, para você ver em que vai ser aplicada uma única vez esse parágrafo 1º pelos excessos simultâneos nos pesos por eixo ou conjunto de eixo. Está gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Então, vamos voltar aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos voltar aqui, olha aí. Vamos voltar aqui e vamos ver agora o nosso parágrafo 2º, que diz o seguinte: quando houver excesso, tanto, olha aí, tanto no peso por eixo, quanto no peso bruto total, no peso bruto total combinado, os valores dos acréscimos à multa serão calculados isoladamente e somados entre si, sendo adicionados ao resultado o valor inicial referente à infração de quê? De natureza média. O parágrafo 3º diz: o valor do acréscimo à multa, olha aí, o valor de quê, Robson? O valor, olha aí, deixa Robson Concursos apagar aqui, o valor acréscimo à multa será calculado nos seguintes termos. Inciso 1º, olha aí, o inciso 1º diz o seguinte: enquadrar o excesso total, olha aí, o excesso total de acordo com o disposto nas alíneas 5 do artigo 231 do CTB. Tá vendo, meu guerreiro, que esse inciso 5º do artigo 231 do CTB é estratégico? Essa resolução cita muito ele
vá lá e vá ver o que diz esse inciso 5º do artigo 231 do CTB, força e honra. Então, meu guerreiro, olha aí, o inciso 2 diz: dividir o excesso total por 200 quilogramas, arredondando-se o valor para o inteiro superior. Guarde bem, é o inteiro superior, resultando na quantidade de quê? De frações. E o nosso inciso 3º diz o seguinte: multiplicar o resultado da quantidade de frações pelo valor previsto à faixa do excesso indicado no inciso 1º. O inciso 1º fala ali do excesso total. Você tem que ver lá no inciso 5º do artigo 231, força e honra. Vamos ver agora o nosso artigo 15. Diz o seguinte: as infrações por excesso da CMT de que trata o inciso 10 do artigo 231 do CTB serão aplicadas a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a CMT da seguinte forma. Olha aí, meu guerreiro. O inciso 1º, até 600, aí você vai ter que guardar até 600 kg, infração média, com valor conforme definido no CTB. O 2 diz, entre 601 kg e 1.000, isso mesmo, entre 601 kg e 1.000 kg, infração grave, olha aí, infração grave com valor conforme definido onde? No CTB, meu guerreiro e minha guerreira. Deixa a Robson subir um pouquinho aqui. E o inciso 3 diz, acima de 1.000 kg, infração gravíssima, com valor conforme definido no CTB, aplicado a cada 500, olha aí, a cada 500 kg ou fração de excesso de peso apurado. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Você vai ter que decorar até 600, entre 601 e 1.000 e acima de 1.000. Vamos ver aqui. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Até 600 kg, infração média, com valor conforme definido no CTB. Entre 601 kg e 1.000 kg, infração grave com valor conforme o CTB. E acima de 1.000, olha aí, acima de 1.000 kg, infração gravíssima com valor conforme definido no CTB, aplicado a cada 500 kg ou fração de excesso de peso apurado. Não tem como errar. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o nosso artigo 16, que diz o seguinte: cabe à autoridade com circunscrição sobre a via disciplinar sobre a localização, a instalação e a operação dos instrumentos, isso mesmo, ou equipamentos de aferição de peso de veículos, assegurado o acesso à documentação comprobatória de atendimento à legislação metrológica. O artigo 17 diz o seguinte: para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados, olha aí, como biodiesel, B100 e cimento asfáltico de petróleo, é o nosso CAP, por meio de balança rodoviária. Guarde esse nome, balança rodoviária, meu guerreiro e minha guerreira, ou de nota fiscal. Não tem como errar, meu guerreiro, é balança rodoviária ou de nota fiscal, que diz o seguinte: fica permitida a tolerância de quanto? 7,5%. Isso mesmo, fica permitida a tolerância, olha aí, a tolerância de 7,5% no peso bruto total ou peso bruto total combinado até 30 de novembro de 2021. Então é até 30 de novembro de 2021, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o nosso parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União, durante o prazo estipulado no caput, informará, aqui sim, informará ao CONTRAN, com o apoio das entidades representativas de cada segmento, por meio de relatórios semestrais. Por meio de quê, Robson? Concursos
Isso mesmo, por meio de relatórios, por meio de relatórios semestrais, a evolução do processo de substituição ou adaptação da parcela da frota, meu guerreiro, minha guerreira. Artigo 18, fica referendada a liberação do COTRAN. Artigo 19, ficam revogadas, olha aí, meu guerreiro, essa resolução 803 de 2020 revogou as seguintes resoluções do COTRAN: a de número 258, número 365, número 403, número 467, números 503, número 604 foram revogadas do COTRAN. O artigo 20, olha aí, o artigo 20 diz o seguinte: ficam revogados os artigos 4º e 5º da resolução do COTRAN número 526 de 2015, meu guerreiro e minha guerreira. Esta resolução entra em vigor em 3 de novembro de 2020. Então, meu guerreiro e minha guerreira, espero que tenha gostado, isso mesmo. Se gostou da leitura estratégica tematizada da nossa resolução 803 de 2020, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando. O canal Robson Cursos foi feito para ajudar as vidas que estão precisando. Eu aqui fiz a leitura estratégica da resolução, gravei, está aí no canal para servir a quem precisar e a mim também. É assim que eu faço. Força e honra, meu guerreiro. 1 hora e 30 minutos do dia 9 de 1 de 2021. É madrugada, Robson Cursos aqui vibrando para gabaritar no dia da prova e também ajudar você. Força e honra e amém. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Cursos e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra e amém. Robson Cursos vai ficar legal aqui na mesa digitalizadora. É bronca, viu? Mas vamos melhorar. Isso mesmo, força e honra e amém. Se inscreve, compartilha para alcançar as vidas que estão precisando. Amém, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra.